Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Fonseca, sócio proprietário da SBF Contabilidade. Aqui a gente está realizando o primeiro episódio sobre mentorias e segmentos, que a gente prometeu a partir de junho. A gente tinha uma meta de trazer 30 episódios de clientes, a gente já passou dessa meta, vamos continuar com o podcast. A pedido de todos está sendo sucesso. Mas a gente agora está na segunda fase, que é como se fosse a segunda temporada, em que a gente vai dimensionar um pouco os empresários de acordo com as suas atividades, porque cada empresário tem a sua atividade. Então aqui o intuito é ser uma visão de podcast, mas diretamente comigo sobre o segmento. Então hoje a gente vai dar início com o segmento da área de saúde como um todo. Vamos tentar explicar um pouquinho como funciona, quais são as dificuldades, como funciona. Então, se você é da área de saúde, se você opera nessa área, tem dúvidas, então você chegou no local certo aqui. A gente vai trazer o melhor conteúdo para você. E como é que vai ser a dinâmica? Aqui a gente vai fazer um form, onde você pode botar o seu nome, CNPJ, a sua dúvida, que se ficar alguma coisa aqui que a gente não conseguiu atingir, a gente vai fazer complementos de conteúdos na sexta-feira, onde a gente vai completar o conteúdo que a gente está fazendo na quarta-feira. A gente vai fazer cortes, a gente vai fazer talvez perguntas e respostas mais específico, mais curto, mas por isso que é importante a gente falar um pouco sobre todo esse conteúdo que a gente está passando aqui. Então vamos lá. E para a gente dar dinâmica a essa operação, a gente vai chamar de novo o Gabriel, que ele vai ser o cara que vai conduzir com o roteiro. A gente fez um roteiro, tá, com as atividades, porque isso aqui é um podcast, é um vídeo um pouco mais longo, né? Não como um podcast, que é 1 hora. A gente vai tentar fazer esse vídeo em 30, 40 minutos. Também não é um vídeo que nem um conteúdo e série que a gente já gravou 2, que é mais técnico. Então aqui é um bate-papo mais sobre o segmento da área de saúde. E aí a gente vai tirar umas dúvidas, algumas coisas, falar algumas coisas, e nas sextas-feiras a gente vai ser um pouco mais técnico em relação aos assuntos que a gente está levantando aqui, certo? Então, seja bem-vindo. Se você é da área de saúde e tem dúvidas, você chegou no lugar certo. E aqui embaixo a gente vai trazer também podcast que a gente já gravou com nossos clientes, com parceiros da área de saúde. Então a gente já fez com o seu Gil, que foi psicologia, a gente já fez com o operador de saúde, que foi com o Pablo, Autuário, que foi com o Fábio, a gente já fez com a Maeli, que também foi psicologia. Então a gente já trouxe alguns conteúdos aqui sobre essas áreas e que você vai conseguir entrar um pouco mais a fundo e conhecer o que a SBF faz. E se você ainda tem dúvida de vir para a SBF, veja os nossos conteúdos, veja os nossos diferenciais. A gente é uma empresa de contabilidade que vamos além da contabilidade, somos um parceiro, aonde aqui a gente tem um atendimento diferenciado. Você consegue falar comigo e a gente também trabalha com essa visão tributária, essa visão financeira, que é um pouquinho diferente de outros escritórios, e por isso que é o nosso diferencial. E aí que a gente atende diversos segmentos, mas esse vídeo é para mostrar que a gente é especialista em vários segmentos, inclusive na área de saúde, onde a gente talvez tenha uma maior carga de clientes e especialidades, depois da área de educação. Então a gente vai seguir um pouco nessa linha, mas a gente consegue atingir, fazer planejamento tributário, estratégia para todos os segmentos. Mas hoje aqui a gente vai falar sobre a área de saúde. Então, Gabriel, me ajuda aí, cara, conduzir esse roteiro como se fosse um podcast que seja muito especial para a gente, e você que é da área de saúde, tire todas as suas dúvidas. Então, e deixa aqui o seu recado, deixe os seus comentários aqui. Então vamos lá, galera. Olha só, hoje a gente vai tirar muitas dúvidas, né? Mais uma vez, obrigado pela voto de confiança aí, a participar aqui do canal da SBF Contabilidade. Bom, então, tem umas perguntas muito legais sobre a área de saúde. Por exemplo, quais são as empresas que são consideradas de área de saúde? Quais os canais mais comuns? Então vamos lá, gente. A área de saúde é bem ampla,
né? Então, a gente considera como área de saúde você que é fisioterapeuta, você que psicólogo, todas as áreas afins de médico, plantonista, clínica médica, odontológica, todos os segmentos dentro da área de saúde médica. Então, isso tudo a gente considera como área de saúde específicas, né? Então, sobre os QNAIs, existe dentro da área de saúde QNAI específico para consulta, para procedimentos, específico ali dentro da área que você vai atuar. Hoje em dia a gente também já tem clínicas, que é até o nosso cliente, que trabalham um pouco com crianças especiais. Então é uma atividade, uma área que é muito diversa em vários segmentos, em vários atendimentos. Então tem uma diversificação muito grande de QNAI, em que esses QNAIs tratam especificamente de áreas específicas dentro da saúde. Mas a gente considera como área de saúde vários segmentos que complementam essa área de saúde, né? Que é fisioterapia, pedagogo e tal, ele acaba enquadrando ali como segmento de área de saúde como um todo. Muito bom, muito bom. Inclusive, o pessoal estava perguntando aqui, ó, os mais leigos gostam de saber, né? O que seria o QNAI? QNAI? Não, QNAI a gente é uma nomenclatura que a gente define a atividade. Quando você tem um cartão CNPJ, você vai ver lá 64 alguma coisa, tal. Atividade de médica restrita à consulta, por exemplo. Ali a gente define isso como QNAI, que são as suas atividades que o seu CNPJ pode ter. E até uma pergunta que eu não sei se está aí ou não, toda a área de saúde, 95%, quase 100%, ela é uma área regulamentada. O que isso significa? Que para você tem um conselho de classe como pessoa física, como profissional liberal, e quando você abre o CNPJ, você precisa registrar a sua empresa também como um profissional daquela área, tá? Então, ela é muito específica nesse caso, em que você também precisa se regulamentar como CNPJ. Por exemplo, aqui a gente é contabilidade, eu sou contador na pessoa física e eu tive que me regulamentar como pessoa jurídica. Então, a SBF Contabilidade é pessoa jurídica, tem que estar no registro também. E assim funciona nas áreas médicas e se psicologia, fisioterapia, todas essas áreas afins tem um registro específico dentro da sua atividade. Existe alguma peculiaridade referente à legalização e ao alvará? Cara, então essa pergunta é bem legal. Sim, existe. Toda a área de saúde também tem que ser registrada no QNES, que é a regulamentação da área de saúde em si. Tem uma restrição à questão de vigilância. Então, assim, se você monta uma clínica e tal, você precisa ter o alvará de funcionamento legal, você ter a vigilância, precisa observar. É claro que se você for um profissional liberal, é um pouco mais tranquilo, você pode ter isso dentro do CNPJ, ser um residencial seu e tal, porque fica restrito a não atendimento. Mas quando você vai para o atendimento ao público, aí você tem algumas especialidades ali, algumas coisas que você precisa tentar assim para o alvará, tanto na área de vigilância. Então, não é uma legalização difícil, que precisa de bombeiro e tal, mas é uma legalização que requer atenção sobre o alvará, sim. E para operar nessa área, qual seria o investimento, assim? Aí depende, né? Assim, quando você atua numa área profissional onde você atua, né? Assim, onde você é o profissional pessoa física e você começa a atingir isso como pessoa jurídica, se você for como a gente encara como PJ, uma prestação de serviço pontual, você não tem muito custo. Assim, tem um custo normal de abrir CNPJ e tal, você vai prestar serviço para alguém, é muito mais tranquilo. Mas quando você monta uma clínica, aí você tem que comprar os equipamentos, você tem que investir sua infraestrutura, você tem que tomar cuidado com questão de depreciação, você tem que tentar definir melhor a sua disposição tributária.
Então, assim, dependendo do que você queira fazer na área de saúde, sim, você tem bastante investimento. A questão da precisão do investimento vai depender do que você queira fazer, mas muita área de saúde tem equipamentos que são caros, né? E esses equipamentos a gente sugere, quando abre um CNPJ, que eles sejam o seu investimento inicial, como se fosse o capital social, tá? Então você tem que mais ou menos mensurar quanto você vai gastar e bancar isso, teoricamente, como investimento. Tá respondido? Respondido. Bom, como eu vou ter o investimento, eu queria saber também quais são os riscos trabalhistas. Como é que funcionaria o departamento pessoal, por exemplo? Cara, não é um segmento que tem muita coisa sobre risco trabalhista, assim, sobre nada muito específico ali a primeiro momento, né? Um primeiro nível. Só que aí, se você for para uma parte de hospital, de operadora, você pode pegar periculosidade, aí você tem que atentar para o que você de fato queira fazer. Mas se você for profissional liberal que só esteja, teoricamente, migrando para uma PJ, então você só vai ter o Prolabore, nem vai ter funcionário, então vai ser zero problema. A questão toda para você que tem uma clínica, para você que tem algo que você preste serviço e você precisa contratar, e aí a área de saúde é muito complicada no certo sentido. É uma área assim, se você tem um home care, né, que a gente já tem cliente de home care, algumas coisas assim, é muito difícil a contratação como CLT. Os profissionais geralmente não gostam desse modelo de contratação. Então, assim, é muito difícil você convencer um enfermeiro a ser CLT, você convencer um médico a ser CLT, você convencer algumas coisas, porque eles trabalham, às vezes, por demanda, por algumas coisas. Então, você tem... E acaba que por força do mercado, muitas empresas não conseguem registrar esses funcionários, e aí a gente tem que ter outros meios, né? Hoje em dia está sendo muito comum essa tal da SCP, é um risco grande, tal, que está desvirtuando um pouco o princípio dela. E tem a questão da RPA. Muita gente opta por RPA, mas aí você tem um encargo que você tem que negociar quando contratar alguém, que esse encargo é do funcionário, é da pessoa que está entrando. Mas o registro de CLT, ele é muito complicado nesse ramo, porque os médicos e tal tendem a não querer esse registro. E aí você precisa realmente ter muito cuidado com essa área trabalhista, até onde você pode atingir, até onde você pode lidar com esse tipo de risco. A gente aqui da SBF Contabilidade sempre orienta pelo menos fazer o RPA para estar respaldado, e aí depois pela questão tributária também, de escolha de tributação, que é a melhor opção de você ter isso registrado como RPA mesmo. Já que a gente está nessa dos riscos, que a gente precisa saber sobre risco, queria saber quais são os pontos de atenção na contabilidade e no financeiro. Sim, a contabilidade financeira dos profissionais de área de saúde, elas não são muito complexas, mas ela precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, tem clínicas que compram materiais, né, que às vezes esse material é feito em procedimento. Aí tem que entender como você está emitindo essa nota, como consulta ou procedimento. Então tem que ter uma separação ali para saber o que é custo, o que é despesa da clínica. Sobre a parte financeira, às vezes tem uma defasagem financeira entre... Aqui eu estou falando especificamente de clínicas, a questão de PJ é muito mais simples, não tem nada disso. Mas para uma clínica é muito especializada em relação a isso, tem fluxo de caixa, você tem recebimento em cartão, então você tem taxa de cartão, você tem que tentar adequar o teu fluxo de pagamento com recebimento, antecipação de maquininha. Então você precisa ter um planejamento financeiro muito assertivo para você poder alavancar. O que acontece? Quando o médico decide montar uma clínica, ele está expandindo um pouco o trabalho dele, passando a ter parceiros ou funcionários, ou dividindo o espaço. E isso requer um pouco de atenção, primeiro pela qualidade, segundo pela estrutura que ele está fazendo. Então ele vai ter que arcar com a estrutura, e isso requer um investimento e um planejamento de ter esse investimento
um pouco mais em 30, 60, 90 dias. Então, basicamente é o seguinte, quando você trabalha com um profissional liberal, a gente está acostumado, né? Por exemplo, numa empresa normal, se você falar que a empresa tem uma margem de 20%, 25%, ela é uma ótima margem. Mas porque ela tem receita, funcionário, despesa, aluguel, isso tudo. Quando a gente fala profissional liberal, ele tem a ideia de que ele é o cara que está fazendo. Então, ele não tem muito essa concepção de empresa, de receita, contratar funcionários e diminuir a margem. Mas o conceito é mais ou menos assim. Se você trabalha e você tem uma capacidade de gerar 15, 20 mil de receita, se você cria uma clínica, você pode, botando 10 pessoas, gerar muito mais demanda. E aí você vai ganhar 10, 15, 20% no total, cobrindo todos os custos, mas de um valor que você não ganharia porque você está se tornando empresa em uma clínica de fato. Então, isso é muito bom você mudar essa mentalidade. No momento que você muda uma mentalidade para ser uma clínica, você está mudando um pouco, saindo um pouco dessa profissional liberal que tem um CNPJ só para reduzir imposto, para um empresário de fato, onde ele vai ter que se alavancar, colocar os custos, gerir custo financeiro, e aí é importante a questão da contabilidade e financeiro. Excelente. Continuando aqui, a gente tem uma pergunta assim, que é até um pouquinho assustadora para a maioria dos empresários, né? Como funciona a parte tributária na área da saúde? A gente falou já em alguns vídeos que a gente já gravou, mas enfim, a parte tributária, o governo enxerga os profissionais de saúde, né? Como alguns outros profissionais, mas a gente está falando especificamente de profissionais de saúde, como cunho intelectual, né? E todos a tributação em cima de cunho intelectual hoje, ela é a maior tributação dentro do Simples, tá? Então no Simples você tem 5 anexos e os profissionais de saúde, eles estão no anexo que paga mais imposto. Então, para você ter noção, o imposto começa a 6%, aliás, no serviço normal, para a área de saúde, no caso específico, ele começa com 15%. Aí você fala, pô, Bruno, então vou pagar 15%? Tem uma gestão tributária, uma oportunidade tributária, que se chama o fator R, em que você consegue reduzir de 15% para 6%. Mas aí você precisa ter um custo de folha, tá? E esse custo de folha, ele tem que ser 28%, 30% em cima do seu custo sobre a sua receita. E aí que vem o que a gente falou um pouquinho antes, a necessidade de você fazer um RPA, de você registrar a sua secretária. Então, assim, você ter essa visão tributária um pouco de organizar. Então, isso aí a gente faz dentro do planejamento tributário, mas você tem como reduzir de 15% para 6%. Se você tiver essa dúvida específica, contar o seu caso, você entra em contato comigo que a gente avalia pontualmente. E aí a gente tem até, que seria uma pergunta no final e a gente está antecipando, que seria a equiparação hospitalar. Equiparação hospitalar é algo que muita gente vende no mercado como uma redução tributária, como oportunidade única, e é uma oportunidade única mesmo. Só que ela precisa de ter alguns cuidados em que o contador precisa atuar, né? Então, a equiparação hospitalar, você pode estar dentro do presumido, que é uma outra tributação que começa com 15% a 6%, e ter uma redução sobre o IR e contribuição social. Em resumo, você consegue reduzir a sua tributação para em torno ali de 10%, 12%. Então, se você é do Simples e não consegue atingir o fator R porque você não tem funcionários, a equiparação hospitalar passa a ser uma saída de redução tributária, porque você já tributaria de 15% para 17% para cima. Então é aí que a gente tem que analisar tributariamente, analisar direitinho como a gente precisa fazer. E aí, se você que é PF e pensa assim, de pessoa física, fala, vou continuar como autônomo,
Sim, mas o autônomo você vai pagar em cima da tributação dos 27% da pessoa física. Ah, mas no carnê-leão eu posso abater e tal, mas quando você faz a conta certinho, você tem um rendimento legal, você acaba vendo que na PF você paga muito mais, mesmo se você absorver esse 16%, 17%, mesmo se você absorver, sendo que, conforme eu falei aqui, tem meio de a gente reduzir isso legalmente, e aí você entra em contato com a gente que a gente consegue fazer esse trabalho para vocês. Pegamos muitos pontos interessantes e já tiramos muitas dúvidas, mas assim, ainda tem dúvida para tirar. Ainda tem muita coisa aqui pra gente poder tirar de dúvida, e uma das dúvidas mais, assim, importantes que a gente vai ter aqui é se, e realmente isso é uma dúvida, se a área da saúde é muito crítica em relação à sonegação de impostos. Demais. É a área que a gente mais atende aqui, que os caras já estão acostumados com a questão da sonegação, de não emitir recibo, de tentar, com recibo é um valor, sem recibo é outro valor. Agora, com o início desse ano, agora que eles automatizaram o recibo, começou a mudar um pouco, mas tem muito problema de sonegação, e às vezes a dificuldade que a gente tem aqui é que quando a gente faz o cálculo, mostra que é a melhor pessoa jurídica, e eles falam assim, mas aí eu faturo 20, eu vou pagar, sei lá, 2 mil de imposto, mas hoje eu não pago nada. Pô, você não paga nada porque você sonega. E tem um risco muito inerente à questão da sonegação, e hoje o governo está apertando o cerco, pegou o recibo, eles estão atacando algumas áreas, e hoje está cada vez o cerco menor do que isso. Então, assim, se você é empresário, entende assim, vou receber aqui um procedimento, vou pagar por fora, as clínicas às vezes pagam por fora, é uma área muito nebulosa em relação a isso. A gente orienta começar a acertar isso, começar a colocar isso no eixo, porque isso é uma coisa que cada vez mais está sendo complicado absorver e ter esse risco. Muito se fala sobre a pejotização, né? Sim. E aí a gente quer saber se CPJ pode reduzir esse risco de sonegação. Vale a pena CPJ, PF? Quando a gente faz a comparação de PF para PJ, em quase todas as áreas, vale muito mais a pena ser CPJ do que PF, né? Em todos, inclusive na tributação mais alta, né? Que o PF, a pessoa física, é uma tributação mais alta. Só que você precisa fazer isso com calma, porque você tem opções tributárias até de reduzir mais, como eu te falei aqui, equiparação, como eu te falei, o fator R. Só que sim, é muito mais vantajoso você ser PJ do que PF. Mas aí é um contraponto, né? Isso eu tô falando para você que é profissional liberal. A clínica já vale muito mais a pena. Aí, dependendo do negócio, se ela estiver dentro do fator R, do Simples Nacional, vale muito mais a pena ela te contratar como CLT do que PJ. Mas se ela estiver na equiparação hospitalar, que é no presumido real, vai valer mais a pena ela contratar como PJ. Então, assim, tem os dois lados, mas em resumo, para você que é profissional liberal, que emite ali uma guia, que faz essas coisas todas, é muito importante você entender que a pessoa física é a pior escolha para você se manter. Ou você CLT de fato, paga os seus impostos e tal, e aí você é CLT porque você realmente é funcionário de uma clínica, ou se você é um profissional liberal, como hora você faz um serviço aqui ou outro, é melhor você sempre emitir nota, tá? Bom, o que a gente queria saber também, se tem algum relato de cliente que empreende nessa área que você pode dar de testemunho pra gente. Algum relato mais recente, pode ser mais recente. A gente tem clientes aqui da operadora, que é com o Pablo, a gente tem vários clientes dentro da área de saúde, e que se você pegar o relato aí no próprio podcast, né, fala do nosso atendimento, da nossa especialidade em relação a isso.
aqui em cima vai aparecer o card desses podcasts, desses depoimentos para você sobre a área de saúde específica. Mas a área de saúde é uma área muito legal para mim, assim, uma área que a gente acabou entrando por meio de várias coisas, então a gente consegue operar, dar um melhor planejamento tributário para essa área. E a gente também está estudando um pouco como vai fazer na reforma, vai mudar muitas coisas, mas eu não vou trazer aqui não, a gente vai, estou estudando e trazer um conteúdo específico de reforma, fazer um evento para os nossos clientes. Fala pra gente, Bruno, mais ou menos, quais são os custos médios para contabilidade na área da saúde? Vamos falar assim dos custos médios para você abrir uma empresa, né, dentro da SBF Contabilidade. A SBF Contabilidade ela tem um conceito de parceria, então a gente não cobra 13º salário, ok? E a abertura a gente cobra em torno de 750, a gente dá o primeiro honorário grátis, tá? Então fica praticamente metade do custo ali. Você aqui no Rio, você vai gastar a taxa da Juscerja e o alvará, taxa do Juscerja é R$600, R$1.200, então para você abrir é em torno de R$2.000 e poucos. E aí tem que ver a questão de bombeiro, né? Vigilância sanitária, se você for clínica, tem QNES, que também é um valor por fora, mas vamos botar ali que você vai gastar em torno de uns 2.500 para abrir a sua empresa ali, ou como prestador, como PF normal, como PJ ou como clínica. Sobre a questão do PJ, tá? Se você é profissional liberal, só emite ali 3, 4, 5 notas, os honorários que a gente pratica aqui é em torno de a partir de uns 450, tá? No Simples Nacional. A clínica já é uma coisa específica, eu não consigo te passar, porque tem que ver o número de funcionários, a especialidade, sem procedimento, já é um honorário um pouco maior que a gente cobra aqui sobre essa atividade. Então, assim, o que a gente pode passar ali como preço padrão se você é um profissional que emite nota que é profissional liberal e queira abrir uma empresa, e se regularizar em torno desse custo aí. Então você vai passar a parar de pagar 20 e poucos por cento para poder pagar até 6% de tributação. Então o custo da contabilidade, o custo de abertura, ele se paga ao longo ali do tempo que você vai se tornar um profissional como PJ. E o PJ tem essa especialidade que o custo é baixo, a margem é maior, então não é uma empresa que você avalia um custo muito grande, né? Então por isso que tem esse honorário um pouco mais reduzido, mas lembrando que isso é para as empresas que você só tem um prolabore, você tem um faturamento ali entre 20 mil, 2 ou 3, 4 notas no máximo emitido. Então a partir daí a gente tem que analisar caso a caso. Se você é profissional liberal e você tem alguma dúvida sobre sua negação de impostos, sobre a sua tributação, se é melhor estar no Simples, aderir à equiparação hospitalar, se é melhor presumido, real, sobre procedimentos que você tem que fazer, sobre consultas, entre em contato com a gente, clica aqui nesse form que a gente vai colocar, que a gente consegue pegar o seu telefone e a gente entra em contato. Se você quiser entrar em contato direto comigo, tem meu WhatsApp, vai estar aqui, tem um site, a gente tem um canal muito aberto em relação a isso. Então não deixe de você tirar sua dúvida, é de graça, não vou te cobrar sobre dúvida. Tente procurar 2, 3, 4 profissionais, porque é a sua empresa, é o seu dinheiro, é o seu risco. Hoje o governo está muito sedento por procurar brechas, oportunidades. Hoje você tem IA, você fala, pô, IA é bom pra gente, mas a IA também está sendo utilizada pelo governo para cruzar dados. Então, assim, a tendência é que com a reforma tributária não exista mais sonegação, não exista mais essa possibilidade. Então, é muito importante você ter essa consciência e tentar mudar isso. Então, se você é da área de saúde, que é uma área muito, muito boa, é uma área que você abrange várias coisas. Se você tem um sonho de montar uma clínica, entre em contato com a gente que a gente vai te passar toda a nossa expertise nisso. A gente tem contabilidade sobre operadora de saúde que é registrada na ANS, que é bem específico. Você vê a nossa qualidade sobre a área de saúde.
a gente registra lá no Kened, a gente tem clínicas de crianças especiais, a gente tem clínica odontológica, a gente tem operadora odontológica, então a gente é bem específico nisso. Então se você aí que está parado, está vendo, entre em contato com a gente, procure saber porque é o seu dinheiro, o seu risco, e você precisa de uma contabilidade específica na área de saúde, como a SBF Contabilidade para você gerir e ter sucesso na sua carreira, tá bom? Não perca tempo, entre em contato com a gente. É esse recado que eu tenho para deixar para vocês, tá? Então, aqui tá o nosso site, tá os cards, tá tudo relacionado. Bom, então esse é o nosso conteúdo de mentoria sobre a área de saúde, sobre o segmento de área de saúde. A gente vai começar a fazer, o próximo será sobre educação, que é uma outra vibe, uma outra pegada. Você vai ver o quanto a SBF Contabilidade ela consegue transitar em todas as áreas, todos os segmentos, e que para você ser muito bem atendido em relação a isso, tá bom? Fique com Deus, que você tenha muito sucesso. Comente aqui nos comentários, se inscreva no canal, é muito importante pra gente. Se você é do profissional da área de saúde, você queira que esse conteúdo chegue a outros profissionais, cara, bota lá, compartilha, fala, cara, escuta isso aqui, vamos fazer uma reunião junto, a gente faz a gente atende todo mundo que precisar fazer a consultoria de graça no primeiro momento. Depois, se você quiser abrir e tal, tem uns custos que é o nosso trabalho. Então, se você também está aí prestes a fechar com alguma outra contabilidade, procura a gente também e aí você fica à vontade de escolher o melhor cenário, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e seja bem-vindo aí a esse novo quadro, essa nova mentoria sobre segmentação. Grande abraço, tchau, tchau.